Apresentarei então uma síntese da palestra Os Caminhos da Joalheria, em que tive a oportunidade de apresentar na PUC, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, na Escola de Belas Artes, para um grupo de escultores. E o propósito dessa palestra sobre os caminhos da joalheria é apresentar um panorama geral onde o leigo ou o profissional ele possa ter um pouco mais de informação sobre a nossa história, sobre os tópicos que relacionando que tipo de joalheria, o tipo de joia você percebe nas vitrines e ter um conhecimento um pouco maior da nossa história. A origem da joia no Brasil, ela tem a ver com os nossos primeiros habitantes, que foram os indígenas, e que tinham uma artesania baseada na coleta de conchas, de materiais exóticos, e que manipulavam essas peças que se tornavam acessórios de uso pessoal, e estes acessórios, eles davam a ideia de poder social, de status, de mais-valia, de valentia, de uma diferenciação dentro da sociedade que eles conviviam. Mas o que me agrada muito na questão dos acessórios que os índios desenvolviam é a principal característica deles quanto ao capricho, ao esmero que eles tinham para desenvolver essas peças, o pouco ferramental que tinham disponível e mesmo assim conseguiam elaborar peças de belezas únicas e peças onde eu creio que já estavam presentes ali a nossa principal característica, que é a ousadia e de usar poucos recursos. Nós temos um grupo indígena que tem como característica muito maior a arte plumária, visto que no Brasil, nesse período, não existia o domínio da metalurgia. Mas eu gosto de enfocar esse processo porque essa referência, a nossa capacidade tecnológica, com pouco recurso, de conseguirmos realizar peças de beleza estética e de qualidade de execução, é algo que perdura até os nossos dias atuais. Então, nós temos aí o início da nossa joalheria, trabalhada por esses indígenas, e que o ponto principal que trazemos até hoje é principalmente a nossa criatividade e a nossa ousadia para criar joias. Temos então aí esse processo a partir do descobrimento do Brasil, quando nós recebemos a corte portuguesa e junto com Dom João e sua corte, eles trazem os hábitos e costumes e indumentárias. E junto a isso vem a sua arte joalheira, impregnada então dos seus vizinhos que já formavam a Europa. Eu creio que nesse instante nós começamos a vivenciar a nossa primeira invasão estética e de recursos, o que influencia muito a nossa realidade tupiniquim, porque percebe-se então que eles trazem os artesãos, eles através da joalheria que já se praticava, com essa influência europeia, ela tem uma capacidade muito grande, através da sua expressão, de gerar uma maior diferenciação entre as classes. Eles têm uma tecnologia mais desenvolvida, eles já trazem uma influência através das pedrarias, denotando já um tipo de joalheria específica, com a utilização de pedras como esmeraldas, rubis, que eles já traziam de outras colônias. E o choque que se percebe é que, junto a estes nossos primeiros artesãos, que são os indígenas, nós temos uma diferença tecnológica muito grande, onde o indígena ele consegue desenvolver produtos de rara beleza com pouco recurso técnico. E ele tem um choque cultural e tecnológico, onde já tem artesãos que dominam a arte de metal, a capacidade de gerar fundição, laminação e uma consolidação de uma estética definida que perdura no país por muito tempo. Há de se ressaltar que nesse processo de implementação da tecnologia portuguesa no Brasil,
e a capacidade dos seus ourives, nós temos aí também, junto a esses artífices, uma quantidade considerável de ourives negros, de origem africana, especificamente de Turandot, que já tinham uma capacidade de desenvolver uma técnica da cera perdida, que é uma técnica que você, a partir da cera, você consegue reproduzir peças em metal. Podemos ressaltar nesse instante que todo o domínio do material, do metal e toda a possibilidade de execução de qualquer peça, ela estava restrita explicitamente aos portugueses ou à corte. O que nós conseguimos e poderíamos começar a fazer, essa possibilidade de execução, ela nos foi vedada porque há registro de uma carta de Pero Vaz à corte, onde ele reclama que não podia se deixar os brasileiros observarem muito, porque eles aprendiam com a rapidez muito grande. Porque até então, os relacionamentos que nós tínhamos com o material era simplesmente como observadores, sem uma autoria de execução. Porque à medida que as peças que eles trouxeram em metais, seja prata, seja ouro, precisavam de reparos, a possibilidade desse material vir para a mão dos artífices brasileiros com o passar do tempo começa muito pelas indumentárias das igrejas, que precisavam ser consertadas, basicamente em prata. Posteriormente, tivemos acesso para que se pudesse trabalhar com o ouro, mas isso sempre sob o olhar de um artífice ou de um responsável português e que determinava o uso. Nós percebemos nisso também uma limitação. Existia uma limitação de não se passar esses recursos para que nós não pudéssemos nos desenvolver. Porque a atividade em si, até hoje, ela tem uma denominação do ofício oculto e que perdura até os nossos dias. Porque com a preocupação da corte em que nós não tivéssemos acesso ao material, eles chegaram em determinada época a pedir que também se matassem os nossos ourives, porque o ouro já não estava mais caminhando para os cofres da corte. E aqui no Rio de Janeiro nós tivemos uma oportunidade de perceber isso de maneira histórica, onde no centro do Rio, que era o porto, que era a porta de entrada da cidade, foi onde foi dada a ordem para que ali se alocassem todas as oficinas, e onde fez surgir a Rua dos Ourives, que é da proximidade da Rua da Gonçalves Dias. E com isso nós percebemos a grande importância do Rio de Janeiro também na consolidação da joia brasileira. Nós podemos ressaltar também que à medida que o povo ia se miscigenando, nós tínhamos mais acesso a esses recursos, e à medida que os artífices iam se desenvolvendo ou se formando, todos iam sendo conduzidos mais para o centro do Rio de Janeiro, o que hoje é a nossa referência em termos de oficinas e centro comercial, onde a grande maioria dos profissionais da área de joalheria, eles habitam salas comerciais ou as suas empresas têm residência nesses locais. Podemos destacar desse período, em sinal da grande influência europeia, os temas religiosos, com a presença de anéis, as datas de manifestações religiosas ou de presentes, que trazem consigo essa impregnação da cultura europeia, onde nós vamos ter a oportunidade, depois de perceber o que isso nos gera e o que isso, a partir da semana de 22, nós conseguimos transformar. A semana de 22 foi um movimento artístico que mudou os rumos da arte no Brasil. Ela estimulava para que nós pudéssemos criar
aí já buscando uma identidade brasileira através de vários setores, que fosse moda, mobiliário, costumes, cultura em si. E é curioso que nesse momento você tem um termo muito interessante que fala da antropofagia. Nós temos aí Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, e esse movimento, o querer modificar algo estabelecido, de gerar algo novo, novamente com as nossas limitações em termos de recursos para criar, mas com um grande potencial de transformação, esse é o despertar que eu posso colocar, que fomentou a necessidade de que nós pudéssemos então elaborar, criar joias, produzir joias que não tivesse não somente o seu aspecto intrínseco de valor material. Eu creio que esse movimento ele inspira a origem da joalheria autoral no Brasil, que começa a acontecer a partir de 1950. Temos aqui um registro histórico, que é este livro, Joia Contemporânea Brasileira, em que cita diversos autores que começaram a empreender a joalheria autoral no Brasil, fruto dessa inspiração da Semana de 22 e que tem a sua origem em 1950. Temos aqui autores com os quais eu tive a oportunidade de aprender, trabalhar, conhecer, como Márcio Matar, que foi o meu mestre, Caio Mourão, Bobi Stempaneco, Ricardo Matar, que teve a Escola Nova em São Paulo, Alain Vialon, Claude Jorri, Ula Johnson, hoje nós temos Carlos Salem. Temos diversos autores que nos facilitaram para que pudesse existir o que nós chamamos de joalheria autoral hoje no Brasil, e cujo o principal conceito é o labor. O joalheiro autoral ele independe de material para criar, mas está implícito que ele desenvolva do princípio ao fim a sua própria joia. Então, como exemplo, a escultura, onde você tem a criação de peças numeradas e que são assinadas pelos próprios. A característica principal é que você desenvolva todo este processo e onde a cada peça está presente a sua identidade. Geralmente são profissionais que dominam muitas técnicas, seja de joalheria, cravação, modelagem em cera, e que trazem para o público o resultado de uma joia potencialmente original e com uma qualidade muito grande em termos de joalheria brasileira. Vamos citar agora como nós podemos perceber os diferentes tipos de joias que vemos nas vitrines. Antes eu gostaria de ressaltar que nós vivemos num país que é extremamente jovem na produção joalheira. Podemos referendar isso ao perceber que duas das maiores empresas do país têm menos de 100 anos. Associações de joalheiros que têm menos de 100 anos. Essas empresas com maior diferencial que podemos lembrar é a Gaster e a Amsterdã. E para que a gente consiga perceber o diferente tipo de joia que o cliente observa na vitrine, eu gostaria de começar a citar primeiro a joia, design joia, ou a joia com conceito de design. Mas para isso nós precisamos explicar o que significa design. Designer é aquele que designa, e o profissional designer ele sempre esteve associado a uma cadeia produtiva, cujo objetivo é você desenvolver um material de uma boa estética, com facilidade de produção e com um custo que facilitasse a sua aquisição com um maior número de peças. Um dos primórdios disso é o conceito da Escola de Bauhaus, que fala sobre design. E o que nós podemos citar seria uma referência em termos de empresa que se encaixa nesse conceito, é aquela joia que você percebe na vitrine, que ela geralmente ela é mais leve, tem um peso menor, ela tem detalhes que ressaltam a sua qualidade e chamam a atenção do cliente, mas que trazem consigo também uma precificação que facilita o seu consumo.
Um dos exemplos mais práticos que todos conhecem no Brasil é a Monte Carlo, que é uma empresa que desenvolve muito bem esses produtos. Citando um outro exemplo de joalheria, nós poderemos passar para a joia luxo, que muda completamente o seu conceito. A joia de luxo, principalmente ela trabalha com a valorização das pedrarias, o que é muito interessante porque durante muito tempo no país sempre chamaram as nossas pedras de semi-preciosas. E isso na realidade reflete tudo que nós aprendemos nos vídeos anteriores e que falavam sobre colonização e não valorização do produto nacional. Porque à medida que as nossas pedras começaram a aparecer, houve um embate para que não se valorizassem. Mas as nossas pedras são sim preciosas. O exemplo que nós temos recentemente é da turmalina Paraíba e que muitas vezes tem um valor muito maior do que um diamante. Agora, voltando a comentar sobre a joia luxo, nós temos duas empresas que trabalham muito bem com esse tipo de joalheria, que é a Gaster e a Amsterdã, que tem menos de 100 anos da sua fundação. Eu gosto de ressaltar esse detalhe para demonstrar quanto nós somos jovens em termos de joalheria. E a joia de luxo, ela trabalha com a valorização dessas pedrarias, uma redução em termos de metal, mas é uma peça que ela prima pela supervalorização das suas pedras e principalmente no nosso mercado interno, para o internacional, a valorização das nossas pedras, que sejam as turmalinas, os topázios, as ametistas. Tem um pequeno detalhe junto à joalheria de design, é que durante o processo de formação da indústria brasileira, nós tivemos um grupo de designers que começa a migrar e ter as suas próprias empresas, o que começou a dar uma origem a um outro produto que seria o design autoral, onde ele não mais desenha para as empresas, mas sim para a constituição da sua marca. A joia de grife é uma citação que eu gosto muito de colocar, que o exemplo maior que eu tenho, que é um joalheiro amigo, que é Antônio Bernardo, que tem a sua origem na joalheria autoral, consegue ter uma organização empresarial e que hoje o seu produto basicamente é vendido em função do seu nome. Então ele foge a esse padrão da joia autoral por questão de conceito e produção, foge da questão da joia explicitamente de design, mas foca na valorização dos seus traços, o que para mim denota a grife. Esses exemplos de tipos de joias a serem percebidos é interessante para uma reeducação do nosso público, para que ele possa perceber que existe a possibilidade de você adquirir diferentes tipos de joalheria sem desmerecer qualquer uma que seja. Então, se eu quero um trabalho mais exclusivo, com um número menor, eu quero peças com quantidades menores de reprodução, eu tenho um joalheiro autoral que pode me atender muito bem. Se eu quero uma peça de design que eu possa ter um número maior de peças executadas, você pode procurar uma empresa que trabalhe com um tipo de joalheria de design. Se você quer uma grife, você tem um joalheiro que pode te atender com isso. O que eu trago essa informação é que não só para efeito de consumo, mas também para aqueles que querem empreender no meio joalheiro, que nós somos muito jovens enquanto produtores de joia.